E aí pessoal, tudo bom? Professor Rodrigo Voloski, professor de História do aulad.com.br. Para mais uma aulinha aí para nós, tá? A aula de Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A transição cultural que teve a influência na política, na economia, na sociedade. Então vem comigo aqui na aula de Renascimento Cultural e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas imagens aqui. Certo, pessoal? Então a gente vai agora conversar que entre os séculos XIV e XVII existia um movimento intelectual, artístico e da burguesia que promoveu mudanças lá naquela Europa do feudalismo, se transformando a partir do movimento do Renascimento em capitalista. O feudalismo, o sistema feudal se transformando no capitalismo, certo? Então vem comigo aqui para a gente falar do renascimento cultural. E a primeira coisa que eu vou destacar para vocês é uma definição desse renascimento cultural, tá? Então vem comigo aqui na definição. Definição. Pronto. Bom, para nunca mais esquecer, para ter aí a ideia do que é o renascimento, a gente vai colocar uma palavrinha que é muito importante. A palavrinha transição. Então tu vai colocar aí transição. Transição do que, prof? A transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. A transição do feudalismo para o capitalismo. Então vamos colocar isso. Transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. Aí está. Tá? Então o Renascimento Cultural marca aí um período transitório entre os séculos XIV e XVII do pensamento do homem medievo para o homem moderno. Também tu vai lembrar do Renascimento da outra transição. A transição do sistema político-econômico do feudalismo para o sistema político-econômico do capitalismo. Tá? Então a gente vai colocar aqui a transição do feudalismo, aquele sistema típico da Idade Média Ocidental lá na Europa, né? Até não, né? Feudalismo em transição para o capitalismo. E o capitalismo na Idade Moderna nós vamos chamar depois de mercantilismo, ok? Então coloca aí feudalismo em transição durante o Renascimento para capitalismo. Idade Média para a Idade Moderna, o pensamento medieval para o pensamento moderno, certo? Então aí nós já fizemos uma definição do renascimento cultural. Então aqui, pessoal, na letra B, a gente vai colocar a geografia. A geografia do renascimento, a origem e depois para onde ele se disseminou, se espalhou. Então a gente vai colocar aqui a origem, o início. Não tem como esquecer, não tem como errar que a origem do Renascimento Cultural foi na Itália. Por que tu não vai esquecer que o Renascimento Cultural se iniciou na Itália? É só vocês lembrarem dos maiores pintores, artistas do Renascimento, os mais famosos para nós. Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo. Lembrou da infância, né? Lembrou das tartarugas ninjas. Pois é, o nome das 4 tartarugas ninjas são nomes aí dos 4 maiores pintores, artistas do Renascimento italiano. Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Donatello, certo? Então a origem desse Renascimento foi na Itália, na Península Itálica. Por quê, professor? Bom, tu vai lembrar que a Itália tinha uma tradição mercadora, forte no comércio, boa parte da burguesia nessa Idade Média que passava já por uma crise feudal era da Itália. A Itália que era uma rota de acesso do comércio, também do movimento das cruzadas, enfim, pelo contato do Ocidente e Oriente, pela tradição comercial, pela burguesia ser muito forte nas cidades italianas, bom, é natural que uma mudança de pensamento do homem medieval
e do feudalismo para o homem moderno e para o capitalismo surgisse na Itália. Tá? Então aí a gente coloca a origem Itália. E da Itália nós temos aí o resto da Europa Ocidental. Se espalhou para o resto da Europa. Principalmente aí no Ocidente. Bom, a gente lembrou dos maiores pintores ali do Renascimento italiano, mas vocês também vão lembrar, ou estão lembrando aí em casa, do Renascimento inglês, tem o Shakespeare. Também na Espanha, o Miguel de Cervantes. Portugal, nós temos o Camões. Enfim, pessoal, né? Alemanha, Gutenberg. Então, vários artistas que não eram italianos. Ou seja, te liga, o Renascimento começou na Itália. Mas, a partir da Itália, aquelas ideias de transformação do pensamento medieval para um pensamento humanista, para um pensamento diferenciado, se espalharam para o resto da Europa. Então ali está a geografia, origem Itália, e o restante da Europa aí também com suas manifestações do renascimento cultural. Certo? Aqui, pessoal, vem comigo na letra C. Aqui na letra C, a gente vai colocar os grupos que desenvolveram, que criaram o Renascimento. Então põe aí os grupos. Vocês vão lembrar que quem desenvolve esse renascimento aqui foi principalmente a burguesia. Claro que a burguesia, os comerciantes, aqueles caras lá, principalmente da Itália, que faziam as relações comerciais Ocidente e Oriente. E eles tinham grande interesse que o feudalismo fosse substituído pelo comércio, ou seja, que o capitalismo fosse substituído pelo capitalismo, fosse substituído pelo sistema monetário, a relação comercial, a troca comercial via o monetário, o dinheiro. A ideia da compra, da venda, do comércio, do lucro, dos bancos. Aí está o interesse da burguesia. Substituir, acabar com aquela economia de subsistência, aquela economia de autossuficiência, onde nós tínhamos um feudo fechado, uma economia própria. Não, agora a burguesia quer o quê? Quer as transações comerciais, a troca de produtos pela burguesia e pela transação monetária, pela ideia do dinheiro, da compra, da venda, do lucro, do comércio, pessoal. Então é isso que vocês vão lembrar, que a burguesia é uma grande interessada em promover a transição do feudalismo para o capitalismo, da Idade Média para a Idade Moderna. Agora, te liga, foram só os burgueses, só os comerciantes? Não. Então tu vai colocar aí que os artistas, como os pintores que a gente citou há pouco tempo, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses artistas e também intelectuais, né? Literatos, escultores, pensadores, filósofos, inventores também participaram desse período aí de transição, onde o pensamento do homem medievo foi criticado. E claro, quem critica de preferência propõe alguma coisa, daqui a pouquinho a gente vê as críticas e a proposta. Certo? Então, burguesia, artistas intelectuais. Vocês devem estar lembrando aí dos mecenas, que eram aqueles burgueses da Itália que financiavam artistas para fazerem esculturas, obras que contemplavam um pensamento burguês, o pensamento humanista, que daqui a pouquinho a gente explica, tá? Então o mecena era aquele burguês que financiava, patrocinava um artista, um intelectual, um escultor, pintor, ou seja, para promover uma arte e lá embelezar a sua casa, a sua residência desse burguês. Certo, pessoal? Então tá aí, definição, a geografia e os grupos que promoveram, que criaram esse movimento de ruptura, que é o movimento de transição, certo? Entre Idade Média e Idade Moderna. Então tá. Vamos adiante agora, vamos ver as características desse renascimento, a crítica e a proposta. Para depois nós vermos aqui algumas imagens, algumas pinturas que mostram bem esse pensamento burguês intelectual do Renascimento.
Aqui, turma, ó, vem comigo nas críticas. As críticas do burguês, daqueles intelectuais renascentistas. Eles criticaram, sobretudo, o feudalismo. Eles não queriam, mas eles já tinham aquela crítica que o feudalismo, na sua política descentralizada, que a descentralização política não fazia bem, não levava ao progresso dessa Europa, não fazia o comércio prosperar. Então tu vai lembrar aqui da descentralização política como crítica. Eles não queriam mais o poder concentrado na mão de uma aristocracia rural, o poder concentrado numa elite, num sistema fechado do senhor feudal com controle total da sua população, dos seus servos, onde o comércio pouco era valorizado. Tá? Então eles criticaram a descentralização política naquela aristocracia, na elite rural. Também aqui os renascentistas, pessoal, criticaram, a gente vai lembrar aqui que eles criticaram a economia de subsistência. A economia de subsistência. Põe aí, subsistência. Aquela economia fechada, aquela economia onde o feudo sobrevivia à base do que produzia. É claro, é fácil de entender. O burguês queria introduzir o comércio, a troca de produtos do valor monetário. E a economia de subsistência pouco abria espaço para o comércio. Então é natural que os renascentistas criticassem a subsistência, a economia feudal, à base da subsistência. Muito bem. E para fechar aqui, eles criticavam na cultura aquele monopólio do cristianismo. Eles criticavam o teocentrismo. É só lembrar da aula de Idade Média, Deus no centro da cultura, onde a religião, onde o cristianismo tinha o monopólio, tinha o controle cultural daquelas populações medievas e influenciava por demais a vida dos medievos. E isso foi criticado. Eles criticaram o teocentrismo, o poder cultural da Igreja Católica e vão propor agora uma ideia diferenciada, certo? Então vem comigo aqui na letra E, nas propostas dos renascentistas, dessa burguesia, desses artistas, tá? Então, letra E, aqui das propostas. Ao invés do feudalismo, esses renascentistas aqui proporam o capitalismo. A ideia do comércio, a ideia do lucro, da compra, da venda, a ideia de ascensão social, de acúmulo de material, de acúmulo de bens. Então, turma, vocês vão lembrar aqui que dentro desse capitalismo nós temos algumas mudanças em comparação com a Idade Média. Ao invés de uma política descentralizada, eles queriam uma centralização política. Uma centralização política. Certo? E aqui surge a ideia de nação, a ideia de povo, a ideia de Estado, onde um governo, onde um soberano, um líder, teria o controle total da nação para impor as regras dos renascentistas. Impor a ideia, por exemplo, do comércio, do capitalismo. Bom, daí vocês lembraram do quê? Vocês lembraram do absolutismo. Muito bem, vocês lembraram aí do absolutismo. Que nas nossas próximas aulas nós estaremos vendo o sistema político típico da Europa na Idade Moderna, chamado absolutismo, ou monarquia absolutista, onde o poder estava concentrado total na mão de um rei que era financiado pela burguesia, certo? Também, turma, vocês vão lembrar que ao invés de uma economia de subsistência, os renascentistas tinham como proposta o comércio, a ideia de lucro. Comércio, lucro, acúmulo de capital,
Tá? Então aqui a gente tem a transição da economia feudal para uma economia capitalista, que nas aulas de Idade Moderna, em breve, nós vamos chamar de quê? Isso aí, vamos chamar de mercantilismo. Sucesso. Então tu vai colocar aí mercantilismo. Bom, né? A Idade Média já está se despedindo das nossas aulas e a Idade Moderna já está batendo aí na nossa porta. Quando o feudalismo, nas suas características políticas, estão agora em fase de mudança para o absolutismo, a centralização do poder em torno de um rei aliado à burguesia, onde a economia feudal da subsistência está sendo substituída agora pela economia do lucro, do comércio, da compra, da venda e do valor monetário, do dinheiro. É o mercantilismo aí chegando para nós. E para acabar aqui com as propostas, nós temos, ao invés do teocentrismo, do poder monopolizado, controlado pela religião, nós temos o antropocentrismo. Antropocentrismo. Turma, agora não é mais Deus no centro da cultura, agora o homem. Antropo-homem. Agora o homem não é um coadjuvante, não é um fantoche de Deus, não é mais aquela mentalidade medieva, porque Deus quis. Agora é um homem principal, um homem que atua e que consegue direcionar a sua vida. Lembra de uma coisa, o Renascimento não tentou acabar com a religião, o Renascimento não tentou, entre aspas, matar com Deus. O Renascimento adaptou a religião, adaptou o cristianismo à ideia de comércio, à ideia da burguesia. Então tu vai te ligar, vai ficar bem claro nisso. A burguesia, eles não eram contra a religião. Eles queriam que a religião se adaptasse ao pensamento burguês, do comércio, da compra, da venda. Certo? Tanto que vários burgueses financiaram artistas, pintores, para produzirem obras sacras, religiosas, como aqui, ó, do Michelangelo, a criação do homem, né, o dedo de Deus, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, certo? Está aqui. A própria Igreja Católica, para sobreviver, teve que se adaptar à transição, à mudança de pensamento medieval para o pensamento humanista, onde o ser humano agora é valorizado, a ideia do antropocentrismo. Não Deus no centro da cultura, mas o homem como ator principal da sua vida, e não um fantoche, não um ser totalmente manipulado, controlado por Deus ou pela religião. Certo? Então a gente lembrou aqui as críticas, o feudalismo e as propostas do capitalismo nas práticas políticas, econômicas, que a gente vai estar vendo aonde isso aqui? Na Idade Moderna. Então tudo isso aqui, pessoal, absolutismo, mercantilismo, nós vamos ver nas aulas de Idade Moderna, que estão chegando aí para vocês em breve. Certo? Então vamos agora aqui para as características do Renascimento, para nós irmos já para a fase final da nossa aula, certo? Então me acompanha, vem comigo aqui para a letra F. Letra F, a gente vai colocar as características do movimento renascentista, que é um movimento transitório, movimento de ruptura do pensamento medievo, da cultura medieva, para uma cultura agora humanista, voltada para o pensamento da burguesia. Tá? Então vem comigo aqui na letra F. As características do movimento. Aí, pessoal. Aqui. Agora, como característica, nós temos que lembrar aqui que nós temos o classicismo. Classicismo, pessoal, a ideia do resgate da cultura clássica. Deve lembrar de alguma coisa, né? Porque renascimento cultural, renascer o quê? Bom, pessoal, renascer, voltar com alguma coisa. Está aqui o classicismo. É o resgate da cultura greco-romana. É o resgate da cultura da Grécia e tu vai colocar aí da Roma Antiga. Por que resgate, prof? Bom, a ideia de os gregos, os atenienses, os romanos eram ricos, a época da Europa feliz, da Europa próspera, da Europa rica. Vamos resgatar aquele pensamento greco-romano na filosofia,
na política, na economia, onde o comércio era muito mais valorizado que aquele período medieval, chamado de Idade das Trevas. Então a gente tem aqui o resgate da cultura clássica, da cultura antiga greco-romana que a gente já viu em aula. Então por isso o classicismo. Tanto que várias imagens, várias pinturas do Renascimento são muito parecidas, se não iguais, do que pinturas e esculturas do período greco-romano. Certo? Então fica a primeira característica para nós, o resgate da cultura greco-romana, o classicismo. Também a gente vai lembrar agora mais uma característica, o humanismo. O humanismo, pessoal, aqui é a valorização do ser humano. Agora é um ser humano que ele atua, que ele tem o controle da sua vida. É um ser humano que tem a ideia de poder prosperar. Diferente do homem medievo que, a gente viu na aula, que filho de servo, servinho era. Filho de nobre, nobrezinho era. O servo não poderia ascender socialmente. Agora aqui com o renascimento cultural, a burguesia promete ao camponês, ao servo, que se ele merecer, se ele trabalhar, ele tem a condição de prosperar, de subir de vida, subir aí de nível, a ideia de chegar a uma redenção econômica, numa maior prosperidade econômica. É a valorização do ser humano, não aquele ser humano que é completamente controlado por Deus, mas é um ser humano que acredita em Deus, mas consegue atuar, consegue modificar a sua vida a partir do seu esforço, do seu trabalho. Nesse sentido, do ser humano atuante, um ser humano como ator principal da sua vida, a gente vai lembrar do individualismo. Coloca aí o individualismo. Ou egocentrismo, né? Agora não mais aquela ideia feudal do coletivo, todos trabalhando para melhoria ou para a produção do coletivo, da sociedade. Não, eu trabalho para mim, o trabalho próprio, o meu trabalho vai gerar frutos para minha pessoa, certo? A ideia do indivíduo, a ideia do progresso. Eu posso progredir se eu trabalhar, não mais o pensamento medieval do coletivo, né? Nós aqui do feudo, nós da gleba devemos produzir para o senhor feudal. Não, eu produzo para mim, eu produzo para minha melhora de vida. A ideia do homem que pensa em si, não somente num senhor, num proprietário ou em Deus. É o homem do individualismo. Certo? Também aqui a gente vai lembrar do hedonismo. Hedonismo, pessoal, é a ideia do culto ao belo, o culto ao prazer, a ideia aqui do ser humano ter prazeres. O ser humano, o homem aqui, o humanista, né, ele tem essa ideia que o ser humano deve sim aproveitar a sua vida, deve ter os prazeres. Por exemplo, aqui uma crítica bem clara nos 7 pecados capitais, da gula, da preguiça, por exemplo. Por que eu, com condições, não posso me alimentar melhor ou descansar, usufruir do ócio, né, da preguiça? Então a ideia do ser humano aproveitar uma vida no sentido aqui no sentido de festa, no sentido de cultuar a cultura humana. Não somente a religião, não somente a oração, mas também a festividade, os prazeres. A sexologia também mais aflorada aqui no hedonismo. O culto do belo e do prazer. Tá? O ser humano agora merece, o ser humano em vida pode sim ter prazer. Tá? O prazer não é mal visto como era pelo homem medievo. A igreja boicotava a ideia do prazer excessivo. Aqui não, isso aqui é valorizado, a ideia do lazer, a ideia da festividade, a sexologia, o culto ao belo, aqui é agora bem visto pela sociedade burguesa, pela sociedade renascentista. Certo, pessoal? Então aqui algumas características do Renascimento. Para terminar aqui, o cientificismo. Cientificismo. É o aprimoramento da ciência. Agora um ser humano, a ideia do humanismo, o ser humano que pensa, critica, propõe
que pesquisa e estuda sobre o seu mundo, sobre sua origem, sobre a sua vida, o seu planeta. É um ser humano estudioso, é um ser humano que pensa, se pratica ciências, se aprimora na medicina, na química, na física, na astrologia. Não é mais aquele pensamento medievo onde nós temos porque Deus fez a Terra. Bom, Deus fez o mundo, Deus fez o homem, mas também existe aí todas as explicações científicas que são resgatadas aqui no Renascimento. Os gregos romanos tinham essa preocupação da explicação científica. Isso na Idade Média não é que não existiu, mas pouco foi aprimorada e desenvolvida. Aqui se resgata a ideia de explicar. A ideia do que, pessoal? Aqui no cientificismo, vocês vão colocar a ideia da razão, do racionalismo. Razão. O pensamento humano é aprimorado, o pensamento humano é valorizado, diferente do boicote científico que era promovido lá pelo teocentrismo medieval. Aqui isso é mais valorizado, é mais utilizado no pensamento renascentista burguês. Certo, pessoal? Então aqui algumas características do Renascimento. Ou seja, o homem moderno é um homem que valoriza o ser humano, é um homem mais individual, que usufrui dos prazeres da terra, dos prazeres da vida, e ele pensa na ciência, ele produz, ele é estudioso, ele é crítico, ele é um pensador, onde não é apenas a explicação religiosa, mas a explicação científica, certo? Então as características do homem renascentista, e essas características do homem renascentista a gente pode ver aqui nessas duas obras do período do Renascimento. Nós temos aqui a criação do homem, ou o dedo de Deus do Michelangelo, e nós também temos o Homem de Vetruviano do Leonardo da Vinci. Começar pelo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, esse artista intelectual italiano, ele expressa muito bem todas essas características aqui, onde vocês vão lembrar das pinturas do Leonardo da Vinci, também do estudo científico dele, aqui Leonardo da Vinci expressando o estudo, a preocupação com o corpo humano, com a anatomia, cientificismo, razão, racionalismo. Não só a pintura, não só a ciência, mas também Leonardo da Vinci foi um inventor, criou ou teve a ideia, teve invenções dentro do seu currículo aí como um homem moderno, um homem diferente do seu tempo. Tá? Então isso é o homem moderno. O homem moderno é um homem diferente daquela sociedade medieval em processo de decadência, em crise. O teocentrismo e o feudalismo sendo substituído pelo antropocentrismo e pelo capitalismo. Certo? Então, Leonardo da Vinci, olha aqui, ó, o exemplo do cientificismo, o estudo do corpo humano, o estudo da anatomia. Agora existe uma preocupação em explicar como funciona o organismo, como funciona o corpo. Não é mais eu estou doente porque Deus quis, ou porque eu mereço. Não, eu estou doente porque o meu organismo funciona assim, ou tal doença veio de lá, ocorre isso com o meu organismo. Então a ideia do explicar. Eu acredito em Deus, mas eu também tenho direito. Deus me deu o direito de saber como funciona o meu corpo e tentar tratar, por exemplo, a doença pelo estudo aqui da anatomia. Muito bem, Leonardo da Vinci. E o outro pintor do Renascimento que expressa muito bem a ideia renascentista, a ideia do homem moderno, do homem que critica o feudalismo e o teocentrismo, é o Michelangelo, que nós temos aqui a criação do homem, nós temos aqui o dedo de Deus. Não é mais aquele Deus medieval, aquele Deus medievo que aponta para o fiel. Aquele Deus sisudo, aquele Deus que impõe respeito, o temor a Deus. Agora é um Deus sereno, é um Deus mais sorridente, é um Deus acolhedor. Não é o Deus que aponta, mas é um Deus que se encontra com o homem. Olha, pessoal, está aqui o humanismo, está aqui a ideia da valorização do ser humano. A pintura sacra na Idade Média é um ser humano submisso, é um ser humano que apenas recebe de Deus. Agora aqui no Renascimento, pessoal, é um ser humano que se encontra a Deus, que está junto a Deus aí na sua vida e nas suas modificações
culturais, sociais. É um homem ativo, é um homem presente, ator principal, junto com Deus, e não coadjuvante, e não fantoche lá do homem medieval. Então tá aqui o dedo de Deus, Deus se encontra com o homem, tá? Então aqui, turma, tentei expressar para vocês a diferença do homem medieval para o homem moderno, o renascimento, a transição de Idade Média para a moderna, do feudalismo para o capitalismo, e esse pensamento burguês, esse pensamento intelectual entre os séculos XIV e XVII, expressos aqui nas obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci. E o Renascimento tem a ver com a história do Brasil, para encerrar aqui. Por quê? Porque o Brasil ele se torna uma colônia, ele se torna uma empresa colonial de Portugal. Bom, falei empresa, falei em colônia. Estou falando de mercantilismo, que foi a prática econômica da Idade Moderna, que substituiu a prática econômica do feudalismo. Certo, pessoal? Então aí nós temos as características, nós temos o processo histórico do Renascimento. Tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom, até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau, pessoal.